Você sabia que o lixo que não é lixo pode se transformar em dinheiro para o seu condomínio? E será que existe alguma lei que obriga os condomínios a fazerem a gestão adequada de seus resíduos? Tem entrevista especial com um especialista com dica para vocês síndicos e também para os moradores. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e rumo aos 100 mil inscritos do Conde TV. Sobre gestão de resíduos, nada melhor do que estar com uma especialista em nível nacional. Então, por isso, hoje, nossa convidada é a Camila Barros. Camila Barros está falando de Mato Grosso, é isso, Camila? Isso, Mato Grosso, aqui lá perto do Pantanal. Muito bem-vinda. A Camila é CEO da Avivar Ambiental, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, consultora de lixo zero, credenciada pelo Brasil todo. Mas a Camila vai contar um pouco para a gente mais sobre esse trabalho, mas principalmente porque eu vejo como necessidade a gente está falando sobre gestão de resíduos, existem muitas dúvidas, e é um assunto que não tem como correr, principalmente quando a gente fala do mercado condominial, da influência dos síndicos e dos condomínios na cidade, no meio ambiente, no planeta Terra como um todo, né? Camila, mas veja como a gente falar do princípio, do início. Para quem não sabe, existe uma diferença entre lixo e resíduos. Pode começar explicando para a gente essa relação? Então, a gente tem três tipos, né? Nós temos rejeito, lixo e resíduo. O resíduo é aquele material que ele pode ser reciclado ou reaproveitado, que é o que a gente chama hoje, né, de resíduo, que é tudo que pode ser reaproveitado, reciclado, tudo que pode ser usado várias vezes, né? O lixo é o que as pessoas denominam de lixo. Vai para a coleta, e sendo que aquilo ali tem valor, potencial valor econômico, né? O rejeito é aquilo que a gente joga fora e não tem como fazer reciclagem, pelo menos, por exemplo, no Brasil não tem reciclagem para ele, não tem como fazer reutilização, não tem como fazer nada com ele a partir da hora que usa. O lixo, ele é aquilo, por exemplo, nós usamos uma garrafa de refrigerante de 2 litros, garrafa PET, e jogamos no lixo. Aí vai juntando, né, o lixo da nossa casa durante a semana para poder destinar para coleta domiciliar. Esse resíduo, esse material, ele vai sujando, não tem como mais ir para coleta seletiva ou para reciclagem. Então, ele é considerado lixo, por quê? Quando você destina materiais recicláveis para reciclagem, você tem que fazer uma higienização desse material antes. Você não pode descartar esse material, usou e jogou na lixeira, e vou levar para reciclagem. Não é assim, tem todo um procedimento até de higiene, né? O de mínimo que nós devemos ter quando a gente faz a separação de resíduos em casa ou no condomínio. Primeiro, a gente faz uma leve higienização, só com uma água para não ficar o material sujo, porque se ficar sujo, a reciclagem não considera como reciclagem, ele vira rejeito. Rejeito, né? Então, Mas tem essas três diferenças. essa até é uma das dúvidas que gera, assim, que a gente sabe, até porque a gente já fez alguns eventos trazendo a cooperativa aqui em Balneário Camboriú para falar sobre a separação da reciclagem. Eu falo sempre, o pessoal que acompanha as entrevistas talvez já deve ter ouvido falar, que eu sou da época que eu cresci em Curitiba, lá sempre foi a questão do lixo, sempre foi super organizado, então lá até tinha a campanha da família Folha, que lixo que não é lixo não vai para o lixo. Então, isso realmente fica... por isso que é tão importante as campanhas dentro dos condomínios, e o síndico tem um papel principal nisso, né? Essa é uma das dúvidas que gera. Precisa limpar, porque apesar de que nem ela falou ali, né? A Camila falou, é uma higienização básica, porque também não adianta ir lá e gastar água, que também é prejudicial também para o meio ambiente, né, Camila? Sim. Você pode fazer higiene até durante a própria lava-louça. Aproveitar a água que você está usando ou então, por exemplo, você usou vamos pegar o exemplo que eu usei da garrafa PET. Lá tem o resto de refrigerante que sobra.
joga fora, bota um tiquinho de água, dá uma sacolejada e pronto. Não precisa gastar muita água, não precisa gastar sabão, é só para não ir o material com o resíduo dentro dele, né? Por exemplo, outro tipo de material que descarta muito fácil como rejeito, as reciclagem, é as caixinhas Tetra Pak de leite. As pessoas não faz o mínimo de jogar uma aguinha dentro, porque você sabe, passar muito tempo fica aquele odor do leite, né, de azedo e tudo mais. Então, não pode, porque tem que ser um material limpo. Joga um pouquinho de água e dá uma chaculejada assim e põe para fora e põe para secar nas suas lixeiras. Então, tem essas diferenças mesmo. Caso, Camila, por exemplo, da caixinha do leite. A gente sabe que eu vi uma campanha em Curitiba que tem umas pessoas que elas aceitam, o ideal é cortar em cima e embaixo, para elas usam isso nas favelas, nas casas que tem problema de vento, umidade, a parte térmica realmente é resolvida com essa situação. Vocês indicam também as pessoas, os síndicos, participarem dessas campanhas? Porque eu vejo também que é importante saber para onde que vão os resíduos. Então, muitos condomínios, quando eles implantam, né, seus programas de educação ambiental, de comunicação visual e comunicação ambiental para poder implantar, né, o sistema de gestão de resíduos no condomínio, eles criam campanhas de acordo com o perfil do condomínio, por exemplo. Por exemplo, se o condomínio tem um perfil que as pessoas são muito solidárias, gostam de ajudar, tem um perfil social assim bacana de ajudar o próximo, de ajudar entidades, associações e tudo mais. Porque, por exemplo, vamos pegar a caixinha de leite. A caixinha de leite, só o fato de você coletar o material e vender esse material, você já consegue um aporte em dinheiro que você pode destinar para uma entidade social, para uma creche, para um asilo, com materiais que eles precisam, por exemplo, fralda geriátrica, né? Exemplo, a caixinha de leite, ela pode ser usada para fazer aquecedor solar, ela pode ser usada, ela é muito usada também para fazer estrutura de casas modulares. Tem uma fábrica aqui no Brasil que usa a caixinha de leite para fazer telhas, ou seja, é um aproveitamento desse material, que ele deixa de ir para aterro e ele é aproveitado e transforma em subproduto. Então, dá para fazer aquecedor solar, dá para fazer placas solares com caixinha de leite, de baixo custo, inclusive tem um projeto em Santa Catarina, que é do professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele usa as garrafas PET e as caixinhas de leite Tetra Pak para fazer aquecedor solar para a população de baixa renda e elas terem energia em casa e água quente no chuveiro. É um projeto social que você une o útil ao agradável, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso, nós fizemos a Semana Lixo Zero aqui na nossa cidade. Então, nós fizemos o drive-thru da solidariedade. As pessoas da cidade traziam os recicláveis, nós juntamos no final, vendemos esse material, e esse material nós destinamos, com o dinheiro que nós vendemos, compramos fralda geriátrica, álcool em gel, e destinamos para um asilo de idosos aqui da cidade. Então, dá para você unir o impacto positivo ambiental, que você está deixando de destinar resíduo e lixo para os aterros, ou seja, aumentando o tempo de vida útil dos aterros, porque cada aterro tem um tempo útil de vida, né, que geralmente é de 20 anos. Então, quanto menos resíduo você destinar para aterro, mais tempo esse aterro vai ter de vida, e menos custos com coleta e tudo mais. Aí você tem um impacto positivo ambiental, o impacto positivo econômico, porque você está... a população vai economizar com esses custos de tratamento, destinação e tratamento desses rejeitos, que no caso iria para aterro, e o impacto social, que é você ajudar de forma trazer um impacto social, ou seja, você com uma ação simples dessa, você consegue atingir o tripé da sustentabilidade, que é ambiental, social e econômico. Então, ou seja, com a destinação adequada, a gestão adequada dos resíduos, dá para se atingir algo muito maior. Então, se o condomínio adere a um programa assim, ele está trazendo um alto impacto positivo na comunidade dele, no condomínio dele, e elevando isso para as crianças, né, para os filhos, e inovando, tornando um empreendimento
de impacto social positivo, que é uma tendência, né? Camila, duas coisas para complementar. Uma que eu lembrei que é o Brasil Sem Fresta, o nome da campanha que eu vi, né? Outra questão também é realmente importante salientar que o trabalho social ele é um dos pilares do êxito, né? Então, assim, para os empresários, os síndicos que também são líderes. E outra situação também para você deixar bem claro em relação também como você, na verdade, você é engenheiro ambiental, é isso, né? Isso, eu sou engenheira ambiental de formação, né? Eu tenho uma empresa de consultoria ambiental, a Vivara Ambiental, que atua no estado de Mato Grosso, e a gente trabalha com consultoria ambiental de gestão de resíduos em qualquer tipo de empreendimento e adequação ambiental, regularização ambiental de empreendimento, qualquer empreendimento que tem potencial poluidor. Então, Então, a gente só faz esse trabalho. Ressalta só para a gente o que acontece quando os resíduos, né, eles se transformam em lixo, que não deveriam, eles poderiam se transformar em dinheiro, em ações, outras situações, quando ele vai para o lixão, entre aspas, para o aterro sanitário. Qual é o impacto dele? É o lençol freático, se transforma em gases? Só para a gente ilustrar por que realmente o resíduo tem que voltar a ter a cadeia reversa. Então, o Brasil ele vem tentando implementar a logística reversa, né? Que a logística reversa a indústria produz um produto, ela tem que retornar de volta a embalagem daquele produto que ela produziu. Algumas indústrias maiores já estão conseguindo fazer isso. No caso, quando o resíduo ele chega no aterro, ele já, só do fato dele ir para aterro, ele já está trazendo um impacto social negativo. Por quê? Quando você destina resíduo para aterro, além de você estar diminuindo o tempo de vida útil do aterro, você está tendo custos, o serviço público aumenta seus custos para fazer o tratamento desse resíduo, desse material, desse aterro. A maioria dos aterros do Brasil ainda não são aterros controlados, ou seja, o que é um aterro controlado? Ele é dimensionado para receber aquele tipo de resíduo. Todas as células dos aterros, eles são com geomantas para que não infiltrem aquele chorume, aquele líquido, né, que a gente sabe, aquele odor, infiltre no solo e polua os lençóis freáticos, polua os nascentes, não polua o solo e não vá para os rios, né, porque quando sai das águas subterrâneas e lençóis freáticos, eles desaguam em algum momento em algum rio, em algum mar, oceano, né? É a água Então, mais preciosa, né, Camila? Seria uma das águas mais preciosas. Isso. Além de você estar contribuindo para a desigualdade social, porque quando você destina o seu resíduo para o aterro, você está deixando de gerar renda para as cooperativas e associações de catadores, porque eles são os maiores beneficiados na cadeia da reciclagem, da gestão integrada de resíduos, e o impacto ambiental tremendo, e além de impacto ambiental, custos maiores para o serviço público, ou seja, para o poder público fazer o tratamento e gerando desigualdades sociais, entendeu? Deixando de gerar renda para essa e com a destinação desses resíduos para aterro também, é como se você estivesse compactuando com os catadores que ainda estão nos aterros. É uma luta muito grande para o Ministério Público, o governo, fazer essa inclusão dos catadores dentro da cadeia da reciclagem. Então, é muito difícil você tirar o catador lá do lixão. E a maioria dos nossos aterros no Brasil ainda são lixões, né? Saiu agora o programa Lixão Zero, né, do governo federal, que determinou que até dezembro de 2021 tem que fechar todos os lixões. Nós temos no Brasil mais de 3 mil lixões a céu aberto. Nós temos aí mais de 5 mil municípios em todo o Brasil, então imagina a quantidade de resíduos que nós geramos por dia. Em 2018, o Brasil gerou cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos, segundo a Associação Brasileira de Limpeza Pública. E desses 79 milhões, quase 7 milhões deixou de ser coletado, ou seja, 7 milhões está nas ruas, indo para os mares, para os rios, para as nascentes, e assim vai. E quando dá uma chuva na cidade,
a gente consegue observar o lixo que está na rua jogado no chão. E também outra coisa, Camila, quando você falou ali, inclusive dos catadores, né, o trabalho social, aí às vezes as pessoas reclamam que tem moradores de rua em quantidade e tudo, mas é toda uma cadeia, né? Então, a mudança de cultura também começa por ali, porque a gente, aqui a gente fez um trabalho social em 2018, 2019, a gente visitou as cooperativas, por exemplo, em Itapema, que é aqui do lado, eles são um exemplo em várias situações, tem ali junto da reciclagem até o que poderia voltar assim, como objeto de decoração, eles arrumam e tem uma lojinha de vendas. Então, tem bastante trabalho para fazer, desde que toda a população esteja... A gente falou muito também sobre cidades inteligentes, o papel do cidadão para cidades inteligentes, né? Existe algum programa para os condomínios que você trabalha com isso? Que dicas que você poderia passar exatamente para os síndicos? Uma coisa interessante que o síndico ele pode fazer é perguntar, começar a entender o perfil do cliente. Geralmente, quando o síndico ele assume a gestão, uma das coisas que ele pode é perguntar o interesse do condomínio em relação ao que ele acha da separação dos resíduos, da coleta seletiva, se entender o perfil do condomínio, porque uma das coisas que a gente faz quando vai implantar, fazer a consultoria, o plano de ação para implantar sistema de gestão de resíduos no condomínio, a gente entender o perfil do cliente, o perfil do condomínio, dos moradores, quais é o perfil de consumo deles, o perfil de quais são os resíduos que eles geram, porque cada condomínio é um plano de ação diferente, porque tem condomínios que geram um tipo de resíduo maior do que outro, maior, às vezes tem um resíduo totalmente atípico, mas aquele condomínio gera aquele resíduo. Então, no final, quando se implanta o sistema de coleta seletiva, ele implanta de acordo com o perfil do condomínio, né, do consumo das pessoas. Então, assim, geralmente que dá para começar ele começar com palestras, eventos, para poder começar a botar na cabeça da população, porque as pessoas são difíceis de lidar, né? Ainda mais adulto, que você mudar a consciência dele, que já está formada, é um pouquinho complicado. Mas, assim... A gente viu também síndicos que já começaram já separando por cores, a questão visual também, a gente viu um trabalho dos síndicos nesse sentido também, que acaba que já vi até casos de automação de lixeira que passa a advertência, depois pode se transformar em multa se não houver separação. Então, pode haver no início ali essa orientação, mas tem hora que às vezes eu acho que tem que ser um pouco mais radical também, né? O síndico ali ia dizer, gente, vai... o certo, às vezes, era até ter multa, realmente, né? Se não separar os resíduos. E assim, se o síndico ele tem interesse em implantar um sistema desse, se ele quiser conquistar os moradores que estão ali, ele começa fazendo eventos no próprio condomínio dele, de educação ambiental. Se tiver algum profissional da área ambiental dentro do próprio condomínio que é morador, convida ele para ser parceiro, né? Busca entender quem são as pessoas que gostam dessa área ambiental, de social, puxa essas pessoas para o seu lado e vai montando um trabalho de formiguinha, porque educação ambiental é um trabalho de formiguinha, né? É uma coisa que você vai sentir a longuíssimo prazo, assim, a surtir o efeito mesmo, então tem que ter muita paciência. E na questão, assim, por exemplo, compostagem, né? Nesse planejamento que você faz também, existe alguns casos, poderia citar alguns cases de condomínios que aderiram à compostagem, por exemplo? Então, a gente sabe que de 100% dos resíduos que nós geramos, 50% é resíduo orgânico, né? E desses 50% de resíduo orgânico, a gente geralmente destina para a coleta domiciliar, que vai para os aterros ou lixões, né? Então, se nós fizéssemos a implantação de compostagem no condomínio, era 50% a menos de resíduos para o aterro que você estaria destinando, né? Então, é uma fatia muito grande. A maioria dos resíduos que nós geramos são orgânicos, que é o resíduo de comida, né? Que o brasileiro ele produz, em média, por dia, 1 quilo de resíduo orgânico por dia. Então, você imagina a quantidade de pessoas dentro da casa e a quantidade disso multiplicado em dias por ano, a quantidade de resíduo que dá por ano, né? Então, geralmente, quando
depende muito do perfil do condomínio, né? Tem um condomínio que as pessoas tinham muita criança, muita família. Então, deu para fazer hortas, aquelas hortas em Penéspec. Não precisa ser uma coisa muito mirabolante, gastar rios de dinheiro, construir canteiro. Não, tem que ser prático. Nós usamos pneus, esses pneus usados de oficina, e colocamos assim numa área que tinha uma área de canteiro, e ali começamos a fazer eles faziam a compostagem deles em casa, e aí no final eles traziam quando gerava no final o composto, eles traziam fazer o plantio de hortaliças, de mudas mais fáceis de cuidar, né? Porque tem alguns tipos de matéria orgânica que é mais difícil de cuidar. Então, a gente fez, no final, a horta orgânica. Então, de plantas de coentro, cebolinha, que são fáceis de cuidar e não precisa de tanto, assim. Então, a gente começa pelo mais fácil, né? Geralmente, quando vai se implantar a separação de resíduos, a gente começa com a separação dos recicláveis seco e do úmido. E vai devagarzinho até o morador se acostumar. A gente teve a participação do Marco, que trabalha com eficiência energética, ele citou uma questão que é evangelizar as pessoas, né? Então, é um processo. É uma conversão. Camila, mas existe alguma lei, no caso, que obriga os condomínios a fazerem essa gestão adequada dos resíduos? Então, a gente tem aí duas leis. Uma lei que ela já existe desde 98, que a gente conhece como Lei de Crimes Ambientais. Lá no artigo 54, ele fala sobre a poluição ambiental. Nessa poluição ambiental, ele fala muito, poluir, jogar lixo na rua, causar... por exemplo, assim, ele fala muito de lançamento de resíduos em rios, nascentes. Isso já contempla como crime ambiental. Ele pode ser preso, ele pode pagar uma fiança. E aí, em 2010, foi criada a Lei Federal 2.305, que ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele não cita especificamente condomínios, né? Mas ele responsabiliza os condomínios, atribui como responsabilidade compartilhada. O que é essa responsabilidade compartilhada? Os grandes geradores, eles têm que ter responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos dele, ou seja, o joio ele tem que cuidar do início ao fim. Se comprou no mercado, usou em casa, ele tem que dar a destinação final adequada, ele tem que fazer o acondicionamento adequado, tem que disponibilizar adequadamente esses resíduos, né? E para coleta ou devolução ou tratamento final adequado. Tem cidades, municípios, que existe uma lei específica para condomínios, né? Aí tem que o síndico, né, da cidade dele tem que observar se na cidade tem uma lei específica, porque muitas cidades têm essa lei que fala especificamente para condomínios, que obriga mesmo, tem fiscalização, tem notificação, que mesmo Cuiabá tem essa lei, São Paulo tem essa lei, né? E essa lei, por exemplo, a de São Paulo, condomínio que possui 50 habitações já tem que fazer a gestão de resíduos. A prefeitura não tem obrigação nenhuma de fazer a gestão de resíduos, não tem obrigação de fazer a coleta de resíduos de condomínio. Então, condomínio, síndico, ele tem que fazer a gestão e assumir a responsabilidade dos resíduos. Por exemplo, aqui em Cuiabá mesmo, a prefeitura notifica, eu já recebi várias ligações de condomínios que foram notificados, se não iniciar essa gestão de resíduos, eles seriam multados, o condomínio poderia ser embargado, e aí é um custo maior, então é muito melhor você investir agora e, no fim, além de você estar contribuindo para o meio ambiente, você está valorizando o seu empreendimento, é um empreendimento que tem gestão adequada de resíduos, você está transmitindo, melhorando, fazendo um impacto social dentro dos moradores, né? Os moradores estão mudando a sua consciência, ou seja,
quando uma pessoa vai visitar um morador desse condomínio, vê o condomínio totalmente organizado, não tem lixo, não tem vetores, não tem animais roedores ao redor. É um condomínio esteticamente bonito. Então, isso faz a diferença, né? Até uma questão de higiene, né? Que esse ano a gente está passando por uma pandemia, agora ficou mais severo ainda essa questão da higiene, e com a pandemia, a gente está tendo que fazer higiene mais vezes das mãos, de onde a gente toca, né, e tudo mais. E o condomínio ele pode aproveitar também para essa vibe, essa preocupação da população em relação à higiene, de usar isso como forma, ó, já que estamos em pandemia, precisamos implantar a gestão de resíduos no nosso condomínio, eu conto com vocês. Isso ajuda a diminuir os resíduos, diminuir a circulação de vírus, né? Até porque com a pandemia mesmo, tem muitas pessoas que tiveram doença, né? Pegaram Covid e geraram resíduo hospitalar. Eu conheço condomínios que estavam destinando os seus resíduos hospitalares junto com a coleta domiciliar. Aí o coletor pegava e corria o risco de ser contaminado. Então, esse material que gerado, por exemplo, para a pessoa que ficou doente, que está tratando o Covid em casa, ela tem que destinar para uma empresa que faz coleta de resíduos hospitalares, que é um resíduo perigoso, né? Então, é interessante essa questão também. Então, existe a lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga a responsabilidade compartilhada, né? E que tem que, quando os moradores, eles têm que fazer a separação dentro da casa deles, e o condomínio, ele tem que incumbir de disponibilizar o espaço para poder acondicionar, armazenar, e desenvolver um trabalho de educação ambiental para poder que a separação seja feita de forma efetiva. Inclusive, quando você falou ali da questão da lei, tem também os incentivos, por exemplo, IPTU verde, que muitas vezes em várias cidades tem, às vezes as pessoas não sabem, pode ter às vezes desconto no IPTU por questão de já começar, quando tem a questão dos resíduos, que provavelmente, quando fala em IPTU, para ter eficiência no IPTU verde, a questão da gerenciamento dos resíduos é um dos principais itens, né? E resíduos e de obra também, né? Isso, resíduo de obra também tem que, geralmente quando é resíduo de obra, tem que destinar adequadamente esses resíduos, dependendo do tamanho da obra, do empreendimento, tem municípios prefeituras que, por exemplo, obra acima de 125 metros quadrados, tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos de construção civil. Ou seja, Isso. Tem que contratar um engenheiro para elaborar um plano, para dimensionar a quantidade de resíduos que ele vai gerar. Nesse plano, ele vai estipular quais são os resíduos que vão ser gerados pelo empreendimento, a quantidade estimada pelo tamanho do empreendimento e para onde vai ser feita a destinação desses resíduos. Cada tipo de resíduo, aí tem que informar a empresa, quem vai coletar, aí tem declaração que você tem que declarar responsabilidade pelo resíduo, tem que ter um cadastro técnico dos resíduos, de transporte desse resíduo, ou seja, tem que ter um controle, né? Geralmente o órgão ambiental exige esse controle de transporte de coleta de resíduos, que é como se fosse um certificado, informando que foi destinado adequadamente à empresa que recebeu certificado com licença de operação para isso, ela assina falando, ok, ele destinou adequadamente. Isso, todos os empreendimentos que trabalham com gestão de resíduos precisam, né, desse CTR, e empreendimentos que mexem com licenciamento ambiental, né, que condomínios, quando vão construir, precisam fazer, né, as licenças ambientais também do empreendimento. Aqui em Balneário Camboriú isso funciona bem, a questão do gerenciamento dos resíduos da construção civil. A gente normalmente participa de obras, mas a gente tem que seguir tudo à risca, né? E algumas dúvidas, assim, eu vou aproveitar agora aqui para da Paula um pouco, né? Também, assim, quando a gente fala em construção civil, só para ressaltar, eles querem saber o que é gesso, o que é isopor, para ter esse controle do que pode, né, fazer. Mas agora, uma dica, assim, só, por exemplo, assim, quando se fala em o morador do condomínio, por exemplo, assim, existe alguma diferença de valor ou que não pode ser reciclado? Uma dúvida, assim,
a tampinha do iogurte, que tem o metal, a pacote de bolacha também que tem o metal. Isso também é reciclado, não é? Vale menos, que às vezes os catadores às vezes não querem pegar. E outra situação também, que para fazer um parênteses para quem gosta de cuidar da saúde, tem essa preocupação, às vezes a questão do que você coloca de resíduos fora, ele tem a ver também com a alimentação, né? Você acaba... a questão começa no mercado, né? No que você vai escolher, o que você vai levar para sua casa. É isso, né, Camila? Isso. Mas eu vou falar um exemplo prático do plástico, que ele é muito usado, é um dos materiais mais usados pelos brasileiros, que é o plástico. Um exemplo, deixa eu ver se eu tivesse um plástico que eu ia simular. Deixa eu pegar aqui, peraí. Se tivesse, por exemplo, a gente tem o plástico, que, por exemplo, não tem aquelas embalagens de salgadinho, skinny, que a gente compra, de pacote de miojo, não tem aquele plástico durinho que tem meio laminoso dentro? Esse material, ele não é reciclável, ele vira rejeito, ele vai direto para aterro. Ele não tem, está tendo um movimento aí que está crescendo, obrigando as indústrias a mudarem a embalagem. Qual que é o plástico aceitável que tem reciclagem e as empresas conseguem fazer a venda? É aquele plástico que você estica e ele vai esticando, tá vendo? E isso vai esticando. Ó, tá vendo? Ele continua esticando. Isso é reciclável. Geralmente, aqueles materiais descartáveis de delivery, não tem aquelas embalagens de plástico que faz barulhinho, de condimentos, quando a gente compra por delivery, esses condimentos, esses plásticos assim, que fazem aqueles barulhinhos, que a gente amassa e fica amassado, eles também não são recicláveis, eles vão direto para aterro. Não tem reciclagem. Eu aprendi isso quando eu comecei a fazer a separação dos meus recicláveis, a gente só aprende fazendo. E aí, quando a gente aprende fazendo, a gente começa a pensar, quando vai no mercado, eu não vou comprar mais isso, porque isso não tem reciclagem. Mesmo que a empresa queira fazer, não tem como, não tem. Por exemplo, esse é um exemplo nítido, aquelas embalagens de miojo, de salgadinho de skin, tudo que é aqueles plásticos que a gente pega e ele rasga facilmente, que a gente compra no mercado. Ou então, seja, uma embalagem... ele não é saudável do início ao fim. Não é. O miojo, a gente falando do miojo, do salgadinho de skin, pacote de bolacha, também esses pacotes de bolachas de wafer, esse pacote de bolacha recheada, não tem reciclagem. Era isso, eu gostaria de confirmar isso, porque eu já tinha ouvido falar, mas realmente era algo que eu gostaria de confirmar. Camila, você tem vídeos, dicas nas redes sociais para a gente estar trazendo, ilustrando isso? Tudo que a gente falou, assim? Então, assim, eu sou meio tímida, né? Assim, em relação a essas coisas. Eu estou tentando perder essa vergonha para fazer vídeo, porque muitas pessoas falam, você tem que usar mais, porque você é muito didática, explicando e tal. E, assim, até a Márcia eu conheci através de um vídeo que eu fiz, um Reels, que eu estava testando, e aí ela falou que me achou através disso, que eu estava mostrando que ia fazer a separação de recicláveis na minha casa. Então, assim... a gente tem o nosso Instagram da Avivar, que a gente posta alguns conteúdos relacionados ao nosso nicho, né, de atuação. E ainda não tem assim, um material, assim, eu falando, explicando, né? Temos o nosso canal, que é o Instagram também, que sou embaixadora do Lixo Zero Vaza Grande, a gente posta algumas coisas bem didáticas também e tal. Mas a questão de vídeos, mostrando, é uma coisa que as pessoas já me cobraram e eu estou tentando perder um pouco essa vergonha de fazer vídeos, de virar... Mas conta com a gente sempre que puder, a gente vai estar mandando dúvidas que a gente tem. Começa com videozinhos pequenininhos, fica essa dica até para os síndicos também que buscam, às vezes, estar se desenvolvendo nessa área, até porque, assim, nesse momento a gente não tem muito o que fazer, a não ser ir para esse caminho, né, para atingir o máximo possível as pessoas, e o conteúdo é muito bom, então a gente precisa realmente levar essa informação adiante, porque é mais que obrigação, como a gente falou,
e a gente tem que correr aí muito, porque a visão 2050 que tem é catastrófica se a gente não começar a seguir da maneira correta, mas é para ontem, que nem Obrigada, agradeço o convite, parabenizo vocês pelo trabalho. Eu já conhecia quando a Márcia me procurou e eu fiquei até assim, fiquei um pouco assim honrada. Eu falei, nossa, que legal, que bacana, porque a área de resíduo é uma área que eu amo. Assim, quando eu me formei, eu fiz o TCC nessa área de coleta seletiva, avaliando os programas de coleta seletiva aqui da minha cidade. E eu fiquei muito feliz quando me convidaram para poder escrever, né, sobre gestão de resíduos de condomínio e fazer essa live. Eu vou tentar começar a fazer uns videozinhos, tá? é isso Que a aí. Márcia que pode intercalar vídeo, artigo. Aí eu vou me esforçar mais para fazer algumas coisas bem legais para mandar para vocês também, até para postar, né, no Isso. canal, A caso gente tem quiserem. o portal Condomeeting, que a gente traz bastante conteúdo, então a gente vai estar colocando essas dicas para o pessoal conseguir acompanhar, que a gente gosta muito, e parabenizo pelo seu trabalho. Muito obrigada, Camila. Obrigada e estou à disposição.